Vistorias de BPF. O que um consultor de alimentos 5K faz em uma vistoria de boas práticas? Fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai te contar tudo o que deve ser feito. Primeiro ponto, antes de começar a pensar o que observar, o que fazer, como isso vai acontecer, é pensar como agir. Isso mesmo, como a gente quer ser lembrado lá nessa empresa por essas pessoas que trabalham lá. E é por essa forma de agir que as pessoas vão te lembrar, sendo esse jeitinho bom ou ruim. Então a gente tem que ficar muito ciente disso, que essa maneira é que vai fazer com que as pessoas lembrem, a Catarina atendeu a minha empresa, a Latoya esteve lá no meu negócio. Isso é muito importante que a gente faça uma reflexão e uma análise. Existem vários perfis de consultores de alimentos, cada um tem sua forma de agir, tem o seu jeitinho, mas existem 3 perfis mais comuns que a gente mais encontra. E o primeiro deles é aquele perfil do consultor mais quietinho, que tem medo de cobrar, que fica meio receoso porque acha, se eu cobrar isso, não vão gostar de mim, vão falar mal de mim. Fica pensando que se ele fizer o papel dele, que tem que ser feito, vai ser ruim, vai ter uma impressão negativa. E esse perfil geralmente é o perfil de quando a gente inicia, porque por mais que a gente não seja uma pessoa tímida, uma pessoa quietinha, no início a gente fica um pouco envergonhado, com medo de falar, achando que o dono não vai gostar de alguma coisa que a gente fale errado, enfim, N possibilidades. Mas o que a gente tem que lembrar que esse excesso de timidez, que essa falta de um diálogo, de uma comunicação com o dono, com os proprietários, vai afetar lá no resultado que eu quero ter no negócio. Então, se a gente está buscando o resultado, ficar tão quietinho, ser muito tímido, não é uma boa. O que acontece com esse perfil? Por que é ruim? Porque se o dono do negócio te contratou justamente para cobrar que as coisas aconteçam da forma correta, ele espera isso de ti, ele espera esse resultado no negócio. E se tu fica com medo, fica com vergonha, não se sente à vontade de cobrar, quer dizer que o teu trabalho não está sendo feito ali. E a gente tem vários exemplos de profissionais que a gente já viu. Até nós, né? Até nós no início, né? A gente passava por isso. Por exemplo, chegava lá e encontrava uma situação muito complicada e aí tu tinha que abordar e era algo que mexia com aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa tá lá com um esmalte ou tá com uma maquiagem e tu tem que chegar e tem que abordar ela com um jeitinho, falando, olha fulana, a gente sabe que não pode por isso e por aquilo. E aí tu fica constrangido. Porque tu também gosta de usar maquiagem, né? Se for uma mulher. E aí tu fica pensando, mas como é que eu vou falar? Não sei. E aí tu não fala. E esse é o problema. Não falar nesse momento. E olha só que curioso, eu tendo um cliente que quando eu comecei a atender eles já tinham antes de mim uma profissional. E ele me disse assim, não dava mais, porque ela vinha aqui, ela tinha vergonha, às vezes ela falava e a voz dela nem saía. Como que eu vou ter uma profissional assim cobrando da minha equipe? Aí o que acontecia? Os guris nem davam atenção para ela, não faziam as coisas. Quando ela ia cobrar, ela cobrava tão baixinho que eles, nem ouviam, nem prestavam atenção. Então a gente não tinha resultado nenhum e eu precisei trocar de profissional por causa disso. Então isso impacta no resultado que tu vai ter, impacta na forma como o proprietário vai te enxergar durante o trabalho, né? Então se tu é um pouco tímido, se tu tem vergonha, ainda uma insegurança, a gente tem que trabalhar isso internamente para ir aos poucos mudando um pouquinho esse perfil. E essa insegurança às vezes também acontece, né? Quando tem uma pessoa lá com mais idade e que essa pessoa ela te fala e também demonstra com atitudes que ela faz isso há muito tempo e que ela não vai mudar, que isso é tudo baboseira, e aí tu meio que te acanha, né? Porque, como é que eu vou falar com essa pessoa? Então, tem que achar estratégias, maneiras que fique fácil, que fique bom pra ti, pra que tu chegue nessa pessoa, independente do tipo de pessoa que for, porque é o teu papel. O segundo perfil de um consultor de alimentos que a gente vê muito, e se eu pudesse falar, eu acho que esse seria o que mais a gente encontra, infelizmente, é aquele perfil que é visto como chato. Lá vem os demônios, lá vem as chatas. Mas que acaba amedrontando a equipe, desrespeitando a equipe, porque esse perfil acha que só assim os colaboradores vão acabar executando alguma coisa que ele precisa. Então eles usam muitas vezes de uma arrogância, de um desrespeito para fazer com que a equipe faça por mal o que ele precisa ser feito ali naquela empresa, naquele processo.
E às vezes até de forma desrespeitosa, né? Muitas vezes. Eu já presenciei, já vi uma consultora e ela falou o seguinte pra pessoa que tava lá na cozinha: Fulana, tu só pode ser burra. Eu já te expliquei isso. Como é que tu tá fazendo de novo? Gente, pelo amor de Deus. Jamais isso pode acontecer. Primeiro de tudo, antes de mais nada, independente de engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos, de uma pessoa que não estudou, independente, nós somos seres humanos, todos nós somos iguais. Algumas pessoas tiveram mais oportunidades, assim como nós, de estudar, né, de se capacitar, outras menos oportunidades, mas isso não quer dizer que nós temos que tratar eles de uma forma inferior ou com uma grosseria. Jamais. Isso não vai fazer com que eles façam. Isso vai fazer com que eles fiquem com raiva tua, com que eles não se tornem o teu apoio, a tua conexão, que eles não te ajudem no que tu precisa. Isso é inadmissível. Muito pelo contrário, né? Eles vão te sabotar. Por quê? Essa guria aí, essa bruxa, essa daí não gosta da gente. Olha o jeito que ela nos trata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sabotar. Se tem algo que tem que ser feito de uma determinada maneira, eles vão fazer o contrário. Justamente por quê? Porque eles ficaram com raiva do jeito que foram tratados. E aí eles vão responder com raiva também. E da mesma maneira, só que da maneira que eles fazem, que é na prática ali do dia a dia. E aí a tua função vai ser muito pior. Não vai ter o resultado que tu deseja. E essa história de que tem que ser com cobrança, com grosseria, com grito, com uma voz alta para cobrar o colaborador, isso é coisa do passado. Isso é muito retrógrado, gente. Isso é coisa de gente velha, antiga, que achava que teria que ser assim para o funcionário fazer. Não é assim, as coisas não funcionam dessa forma nos dias de hoje. Pode até ser que um dia tenha sido assim, mas não é mais assim. Então a gente precisa ter limites, né? Daqui um pouco, se tu tá falando com todo jeito eles não estão falando, tu tem que mudar a forma que tu fala, mudar a tua postura, mas nunca desrespeitando ou amedrontando eles para que eles fiquem com medo e por isso eles vão fazer. Eles têm que entender a importância e não ter medo. O terceiro perfil é aquele perfil que tem empatia pela equipe, que entende o lado deles, que demonstra que tá ali para ajudar, que é um jogo de ganha-ganha, que cada um tem que fazer o seu papel e o porquê que a equipe precisa sim cumprir aquelas atividades. Ele consegue criar essa conexão, ele consegue cobrar sim, porque é o papel dele, mas de uma maneira que vai ter um resultado melhor ali na frente. E esse perfil não precisa ser um perfil comunicativo, falante, não precisa, pode ser uma pessoa quietinha, pode ser uma pessoa mais tranquila. A diferença é que nesse perfil vai acontecer a cobrança, vai acontecer a orientação, e é isso que interessa, é isso que importa. Tu não precisa conversar bastante, tu não precisa, né, ser extremamente extrovertido, mas precisa existir essa cobrança, ou seja, se o colaborador está errando naquele momento, ele precisa ser orientado e cobrado. E o principal, ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo, porque ele pode até não fazer, tá tudo certo, daqui a pouco ele não tá num bom dia, ele não quis fazer, ok, mas ele tem que entender que ele está errando e o motivo dele estar errando. O que não pode é ele errar sem saber ou, né, a gente cobrar de forma desrespeitosa, como falamos anteriormente. Então esse é o melhor perfil. É o perfil que se adapta à realidade daquela empresa e à cultura daquele colaborador, tentando achar a melhor forma para se comunicar com ele. E esse terceiro perfil é o perfil que nós duas construímos ao longo desses 8 anos de consultoria, porque a gente entendeu que era a melhor maneira de trazer resultado para os negócios. Lá no início, a gente tinha talvez algum medo como vocês, a gente se preocupava com a forma de falar, mas com o tempo nós desenvolvemos a nossa própria forma e esse jeitinho de conscientizar, de criar conexão, de entender o lado do outro, foi o que melhor trouxe resultados e é o que realmente mostra que existe conexão entre as pessoas, porque sempre vai ser pessoa, sempre vai ser de uma pessoa para outra pessoa, apesar da gente precisar de um resultado para a empresa, é a pessoa que vai executar. Então, estar do lado deles, eles estarem do teu lado, faz muita diferença. E o curioso é o seguinte, tanto a Caterine quanto eu somos muito diferentes no perfil. Eu sou muito mais comunicativa, extrovertida, sou mais das histórias, a Caterine já tem o outro lado dela, o jeito dela de cobrar, de se comunicar, só que ao mesmo tempo a gente usa do mesmo perfil, que é o respeito, que é a empatia, que é a conexão,
E por que eu tô falando isso? Porque daqui a um pouco a gente pode ser dessa forma, mesmo não sendo igual a Caterine e a Latoya. Porque o que muda é a forma como tu te comunica, como tu te conecta. É isso que muda, independente do teu jeitinho. Então, se conhecer, saber o seu jeitinho, daqui um pouco, saber que daqui um pouco tu não é muito bom naquilo e tu precisa melhorar, que tu é um pouco grosseiro às vezes e tu precisa mudar isso. Se do teu jeito de falar, às vezes é arrogante, eu tenho esse problema, eu falo muito forte, muito firme, às vezes as pessoas podem ficar um pouco amedrontadas, então tem que tomar cuidado. Então, se conheça para entender qual é esse jeitinho e melhorar, se for preciso. Tem algumas coisas importantes de serem feitas para que tu consiga ter essa conexão com as pessoas e que depende do teu jeito. Por exemplo, saber o nome das pessoas é essencial para conseguir criar essa conexão, criar essa empatia, essa confiança. Ah, mas como eu vou saber o nome de todo mundo? É difícil? É muito difícil. Demora. Na primeira vez, tu vai lá com a tua pranchetinha e anota. Eu sempre anotei de todos. Chegava lá, perguntava o nome de todo mundo, me apresentava, anotava o nomezinho. Nunca botava fora aquela folha. Na próxima visita, chegava lá e dava uma olhadinha para relembrar os nomes. E, inclusive, anotava também algumas características. Por exemplo, fulaninha falou que tem uma filha de 2 anos. Na outra visita eu ia lá e perguntava da filha. Isso gera conexão, isso mostra pra eles que vocês se importam com eles. Outro ponto muito importante é tu te conectar com as histórias dessas pessoas. Então, se tu chegar lá e perguntar como eles estão, conversar, e eles responderem, ontem foi difícil, aconteceu isso, semana que vem eu vou casar, enfim, qualquer situação, conversa com ele, dialoga com ele. Que legal que tu vai casar, como é que vai ser, onde que vai ser... Sabe que, eu também vou casar, eu tô namorando, Tenta manter esse diálogo. Não é simplesmente parar a produção para conversar, mas é para gerar essa empatia, que vai pensar, que legal, né? Ela tá me ouvindo, as pessoas querem atenção, as pessoas são carentes, as pessoas gostam de falar sobre as suas vidas. Então faça isso com eles. Ou ao contrário também. Daqui um pouco tu vê que ele não tá muito bem, tu vê que hoje ele tá... Quando a gente conhece o colaborador, tu vê que ele tá um pouco abatido, tá diferente. Chega lá e pergunta, olha fulano, o que aconteceu? Tô notando que tu não tá legal hoje, tá tudo bem, tu quer conversar? E eles vão se abrir, eles vão se sentir importantes, eles vão se sentir parte de um trabalho que tu tá fazendo ali. Porque eles são muito mais importantes do que a gente naquele processo. Muito mais. Porque eles estão ali o dia todo. Eles estão ali há um tempão, a gente vai ali de vez em quando ver se tá tudo ok. Então eles são muito mais importantes que nós e eles precisam sentir isso, que eles são, fundamentais naquele processo e principalmente no teu trabalho. E esse sentir que são fundamentais, vocês podem incentivar com elogios sinceros, sempre. Por exemplo, se tu vê lá que a cozinheira, ela trabalha muitos anos lá naquele local, comenta, mas eu comi a lasanha hoje lá no almoço, me serviram um buffet da tua lasanha, tava maravilhosa. Tu costuma fazer sempre, tu faz em casa, como é que tu aprendeu? Me passa a receita. Isso é valorizar. Ela vai se sentir muito bem, vai sentir que, eu faço uma coisa boa. Tem tantas coisas que tu já vai cobrar que são ruins, quando tem coisas boas, tu tem que falar. Fala, porque aí ela vai sentir que a balança tá equilibrando, né? Peraí, ela me fala cobranças, ela me fala coisas chatas, mas ela também vê que eu faço as coisas boas. Então é importante valorizar quando tem alguma coisa boa ali acontecendo. E mostrar para eles que o fato deles não realizarem alguma atividade não vai prejudicar o trabalho apenas deles. Também vai prejudicar o teu de alguma maneira, eles vão estar influenciando no teu. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, em um cliente... os guris não estavam fazendo o que eu precisava, tá? E a gente conversava, eu orientava, eu disse, não é possível, gente, o que mais que eu vou fazer para que eles façam? Aí um dia eu cheguei na produção e eu disse, bem triste, né? Foi tipo, eu estava triste, mas foi uma encenação mais triste. Daí eu disse para eles, meninos, olha, não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui vistoriando vocês, atendendo vocês, porque eu tô tentando já faz um mês que vocês façam as coisas e a gente não tem resultado, a gente não sai do lugar. Eu não sei mais o que vocês gostariam que eu fizesse para que vocês realmente entendessem. Já treinei, já orientei, já puxei a orelha. Assim, eu acho que realmente o dono não vai mais querer meu serviço, infelizmente. E aí, a gente tinha uma conexão tão boa que eles ficaram muito preocupados. Não, imagina, Latoya, a gente vai fazer. Realmente, a gente estava sendo relapso, a gente não fazia, a gente estava com preguiça,
mas imagina, a gente não quer que tu não venha mais. A gente vai fazer, pode deixar com a gente. E a partir daí eles começaram a fazer. Por quê? Porque eles viram que o trabalho que eles estavam deixando de fazer não estava influenciando só a parte deles. Também estava influenciando o todo, estava influenciando no meu trabalho também. Então é uma questão de se conectar, deles enxergarem que o trabalho deles não é algo isolado do teu, que é um conjunto de atividades que vai chegar no resultado final. Isso é bem importante, né? E claro, gente, às vezes pode acontecer situações que são difíceis. Mesmo sabendo disso, mesmo a gente entendendo e praticando há muito tempo essa forma de agir, às vezes acontece. Por exemplo, aconteceu comigo uma vez, eu estava em um restaurante que seria buffet, estava lá no período do meio-dia, e aí eu chamei todo mundo, disse, pessoal, junto aqui, um minutinho só pra gente conversar sobre a organização da geladeira. E aí a cozinheira, que era responsável pela cozinha, ela me olhou e disse assim, agora não dá. E virou as costas e foi fazer as coisas no fogão. E não prestava atenção. Olhava pra mim, não prestava atenção, tava ali, mas não tava. E eu disse, gente, a gente precisa se conscientizar que se vocês não organizarem, o turno da noite vai ter problema, depois no outro dia vocês vão ter problema porque eles também não arrumaram. E ela me olhou e meio que bufava, sabe? E não prestava atenção, eu ficava meio indignada. E eu disse, fulana, parece que tu tá sempre no mundo da lua, como assim? Presta atenção, teus colegas estão aqui, a gente tá todo mundo tentando fazer melhor. Gente, ela ficou braba, mas braba, saiu, foi pro banheiro chorar. Foi uma situação péssima, horrível, uma situação que eu não soube lidar da maneira correta. Não sei o que estava acontecendo com ela naquele momento, depois que isso tudo passou. Eu chamei ela, eu pedi desculpas, eu disse, olha, me desculpa, não foi a melhor forma de agir. Eu sei que foi errado. Ela me disse, olha, como é que tu me disse que eu tô no mundo da lua, tô aqui trabalhando, tô cozinhando, eu fiz não sei quantos pratos. Eu, sim, realmente tu tem razão. Eu não deveria ter falado isso, te peço desculpas. E aí a gente vai aprendendo. Nem sempre vai dar certo. A gente já tem muitos anos de experiência e algumas vezes a gente errou, é normal. Então busquem o melhor caminho. Não errem como eu errei, mas se acontecer, peçam desculpas, sejam humildes e façam uma coisa voltar aos trilhos. E tem situações em que tu tem que refletir profundo na tua alma o que tu vai fazer, como essa, né? E aconteceu comigo há poucos dias. Fui no vestiário dos colaboradores e encontrei um uniforme podre, mas podre de sujo. Tinha até aquelas moscas grandes, sabe, em cima, sobrevoando o uniforme. Podre. E eu já sabia de quem era o uniforme, porque os uniformes têm nome, dos colaboradores, tudo. Aí eu me lembro que eu sentei na cadeirinha do vestiário, fiquei refletindo, dando uma respirada, porque eu precisava falar com o colaborador naquele momento. Não podia ir embora sem resolver aquela situação. Bom, eu fui lá, chamei ele num cantinho, eu disse, fulano, me conta o que tá acontecendo, que eu já tinha visto uma certa resistência deles de um tempo pra cá. O que tá acontecendo? Eu vejo que faz umas 2 semanas que tu não tá muito legal, que eu tenho falado algumas coisas, tu tem me virado o olho, e agora, hoje, eu encontrei um uniforme naquele estado. Me conta o que tá rolando. E aí ele me disse, olha, Latália, eu me separei, eu tenho bebido todos os dias, eu ando muito mal, eu não tenho nem vontade de vir trabalhar, eu tenho que vir porque eu tenho que pagar minhas contas. E aí, com mais naquela conversa que eu tive que remediar a situação para entender também o lado dele. Então, gente, é muito mais, às vezes, uma questão mais psicológica, de entender o lado deles, mas sem deixar de cobrar. Eu disse pra ele, eu super te entendo, não deve ser fácil, uma separação é muito dolorida, não sei em que circunstâncias isso aconteceu, mas ao mesmo tempo tu tem que entender que isso é muito sério. Tu pensa, tu já imaginou tu comprar uma comida no estabelecimento que o uniforme tá podre? Que a pessoa não usa o uniforme? Então eu tentei remediar por outro lado, mas sempre mostrando pra ele que sim, que a história dele é importante, que a dor dele é importante. Então isso é fundamental que a gente faça. Porque não é só a gente que tem dor, não é só a gente que sofre. O colaborador tem N situações e às vezes tu pega ele num mau dia e ele vai chorar, ele vai sofrer, ele não vai estar bem, ele vai te responder. E tu sempre tem que ter esse equilíbrio ali no dia a dia. E claro, gente, é uma cobrança realista. Como assim realista? Tu não vai pegar a legislação, chegar lá do lado da pessoa e dizer, fulaninha, tá escrito aqui, ó, tu deve deixar a esponja por 15 minutos de molho na solução clorada. Gente, não é assim. É uma cobrança realista do que acontece na prática, de uma maneira que eles entendam. Porque senão eles vão te olhar e vão dizer, o que essa guria quer? Sim.
que ela acha que tá dando uma aula aqui? Olha quanto tempo eu já trabalho aqui. Então, realista, gente, de forma realista, sincera, cobrando o que tem que ser cobrado, conseguindo superar aí as objeções que eles vão trazer. Sempre vai ter justificativo, não deu tempo. O tempo todo. Ai, o outro turno não fez, ninguém faz, só eu faço. Não vou fazer mais. Ninguém mais faz nessa empresa, é só eu. É só eu. Nunca dá tempo. Tu sabe como é que eu vou limpar? Porque se a gente trabalha até meia-noite, depois tem que pegar o ônibus e o último ônibus é meia-noite e meia, o que eu faço? Sempre vai ter. Gente, objeções. Sempre. Assim, às vezes eles começam, às vezes a gente fala uma coisa e eles começam. Não me venha dizer que não tem tempo, que não. Aí eles ficam sem palavras, porque as objeções sempre são as mesmas. As mesmas. E Sempre. assim, ó, em todos os lugares. Todos. No Brasil inteiro, eu acho. É. E assim, independente do cliente também, né? Independente do cliente. Ah, mas eu vou atender cliente de grande porte, beleza? Mas quem é que tá lá no operacional, na produção? O mesmo funcionário, não muda, gente. Então a gente tem que estar preparado para as objeções, senão a gente vai dizer, então tá. Daí a gente vai lá reclamar pro dono. Olha, o João disse que não tem tempo, acho que o senhor tem que contratar mais gente. Ah, ó, o João disse que não faz porque ele não tem utensílio, o senhor vai ter que comprar mais coisas. Daí o dono vai dizer, peraí, ela veio aqui para resolver a situação e tá me dando mais gasto e mais problema. Não é essa a função, é óbvio que se precisar contratar mais alguém que tu identificar que é necessário, não que ele te reclamar, ou que se precisa comprar uma bancada, uma tábua nova, tu vai dizer pro dono. Mas isso não pode ser de uma objeção de um colaborador, porque para eles nunca está bom o suficiente. E eles vão sempre se aproveitar, né? Sempre. Ah, tu podia pedir lá pro dono, né? Podia pedir pra contratar alguém pra faxina, porque tá difícil. Coloca aí na tua listinha que tu tá anotando que eu tô precisando de uma tábua, disso, disso e daquilo. Porque não vem nunca, e tu sabe que eu não faço por causa disso, né? Vem assim. Gente, é sempre assim. Sempre. Daí tu vai dizer, claro, pode deixar. Já tá anotado, eu vou falar com o dono. Nossa primeira reunião, eu vou passar isso pra ele. E aí tu vai observando se realmente precisa, se precisa de um novo colega. Porque às vezes eles reclamam que não tem gente, e aí contrata a gente e segue não fazendo. É só desorganização, né? Eles não fazem porque não tem pessoas, eles não fazem porque ou eles não querem, ou porque eles não se organizam. E esse é o nosso papel, gente, enxergar isso. E aí, sabendo como agir, como abordar essas pessoas, como criar essa conexão, a gente vai lá verificar outros pontos nessa vistoria. E isso vai depender muito do negócio, muito de o que vocês estão fazendo ali, mas tem algumas coisas que são bem parecidas para todas as vistorias de boas práticas. Isso aí. Então, por exemplo, acompanhar planilhas de controle, sejam elas de temperatura, de limpeza, troca de óleo, enfim, dependendo da realidade daquele negócio. Acompanhar também como que está sendo feito isso. Não é ter a planilha com um xizinho de que está ok. Eu preciso verificar se o que está na planilha condiz com a realidade do local em que eu estou verificando e que eu estou vistoriando. Falando em planilha, uma vez eu peguei a planilha toda linda, maravilhosa. Gente. Com a mesma caneta, a mesma cor. Toda igualzinha, toda bonitinha. E aí eu fui olhar, teve um dia da semana que foi feriado. E que o restaurante não tinha aberto naquele dia. E era um dia aleatório, né? Uma quarta-feira. E eu perguntei, ué, mas que estranho. Nessa quarta-feira aqui foi feriado e vocês vieram aqui só pra limpar. Marcaram a planilha que limparam. Ai, gente, isso acontece tanto, né? Muito, mas muito mesmo. A gente sabe quando tá uma planilha toda escritinha no mesmo dia, só pra cumprir tabela, e quando realmente é feita de verdade. Então vocês têm que avaliar isso nas vistorias. Vocês também vão acompanhar o armazenamento dos produtos, como que tá esse armazenamento, se os produtos dentro da câmara fria, do balcão expositor, da geladeira, do freezer, eles estão bem embalados, se eles estão identificados, isso é importante, se está lá a data que foi aberta, a data de validade, porque às vezes a gente chega, tem produto aberto, atirado, vencido. Então, essa é uma maneira de vocês controlarem o que está acontecendo. Daqui um pouco vocês vão dizer, mas na empresa que eu estou indo não tem equipamentos de frio. Beleza, mas tem algum estoque, tem algum espaço que tenha produtos que estão em uso, nem que seja uma matéria-prima seca. E esse produto precisa estar bem fechado, precisa de identificação. Então, esse é um dos papéis nossos durante as vistorias de boas práticas. Outro ponto em uma vistoria que vocês podem acompanhar quando acontece é o recebimento de matérias-primas. E é bem legal porque a gente vai fazer uma verificação se o treinamento que a gente deu para aquela pessoa responsável foi efetivo e se ela está fazendo as verificações que realmente precisam ser feitas.
porque às vezes a gente não tá lá e eles recebem na correria, recebem muita coisa, deixa tudo em cima da mesa, depois vai organizar e passa. Não fazem a medição da temperatura, não fazem os controles que precisam e tu só vai saber se realmente tu fizer junto com eles. Que aí tu vai lá e diz, olha, vamos junto lá, que eu vou te acompanhar hoje nessa avaliação de boas práticas. E aí tu deixa a pessoa fazer, tu só vai ficar do lado dela. E tu vai vendo como é que ela vai agir. Aí tu já vai notar se ela faz com frequência ou se ela nunca faz, tá fazendo só porque tu tá do lado dela. E um outro ponto muito importante nessas vistorias de boas práticas é a higiene pessoal do colaborador. Isso inclui o uniforme completo, seja ele qual for lá na empresa que tu tá vistoriando, calça, jaleco ou camiseta, avental, enfim, o que a empresa tem naquele momento. Se tá com sapato limpo, se tá com touca, se tá cobrindo todo o cabelo. A higiene em si, né? Unha curta, sem esmalte, sem base, sem maquiagem, enfim. Todos os pontos que envolvem higiene do manipulador, tu precisa verificar se estão seguindo tudo que tu orientou e o que está dentro da legislação. E também tu vai ver se o que tu deixou de tarefas da última visita foi cumprido. Se tu deixou lá que eles tinham que melhorar algum ponto, que eles tinham que fazer uma organização melhor, vai lá ver se isso realmente foi feito, se o combinado foi realizado. E assim, com certeza, tu vai ter uma vistoria de boas práticas que tu vai conseguir chegar lá, cobrar da maneira correta, como tem que ser cobrado, fazer a tua parte, eles a parte deles e ter o resultado desejado lá no final com o dono do negócio.